havia esse peso de podermos estar sempre a pisar o risco, pelo facto de, eventualmente, dizermos qualquer coisa que não agradasse aos senhores da censura. Era muito complicado. A ditadura não nos deixa respirar e nós precisamos de respirar. A rádio foi também um meio mais eficaz para transmitir a explosão da liberdade. É evidente que hoje em dia seria talvez um pouco impensável que só a rádio é que estivesse envolvida na preparação de uma revolução, porque de certeza que também haveria as redes sociais a funcionar, mas não quer dizer que a rádio necessariamente tivesse de ficar de fora. Viva! Eu sou a Teresa Freire. Eu sou a Marta Nobres. Eu sou o Nuno Grave. E eu, a Ana Bárbara Duarte. Neste Repórter 360 procuramos perceber de que forma a rádio foi um motor necessário para a Revolução dos Cravos. Repórter 360. Pelas ruas falava-se com cuidado. Enquanto os jornais eram coloridos pelo lápis azul, nos estúdios das emissoras cada frase era escolhida a dedo. Nelson Ribeiro é coordenador da formação avançada em programação, produção e apresentação em rádio na Universidade Católica Portuguesa. Interessado pela rádio e pelo 25 de Abril, hoje explica a que custo o jornalismo radiofónico sobreviveu à ditadura. O jornalismo da rádio, assim, em pinceladas muito gerais, era, obviamente, um jornalismo condicionado pela a ação da censura. Portanto, a censura funcionava a vários níveis. Funcionava, primeiro, ao nível da autocensura, porque os jornalistas sabiam que, enfim, caso passassem uma determinada linha, iriam ter problemas, até, enfim, outro tipo de problemas mais complicados, como serem perseguidos pela PIDE. Na rádio também se aplicava a censura prévia. A informação chegava às audiências filtrada com a ajuda dos telexes. Antecessor do conhecido fax, o telex era um sistema de comunicação que funcionava à base de teleimpressoras. Uma mensagem era enviada ou recebida através de uma rede telefónica e depois impressa num papel. Esses telexes eram enviados em simultâneo para as redações das rádios e, na verdade, também da imprensa e para a censura. E aquilo que acontecia é que, passado algum tempo, a censura poderia avisar de que neste telex, em relação a esta notícia, o segundo parágrafo ou todo o telex ou esta frase não pode ser utilizada. Foi precisamente nesta tensão entre informar e ocultar que muitos jornalistas exerceram a sua profissão diariamente. João Paulo Diniz iniciou a sua longa carreira nos tempos da ditadura. A voz que anunciou a senha que levaria Portugal à democracia viveu cara a cara com este órgão de repressão. Vivíamos sempre sob aquele peso da ameaça invisível da censura. Tínhamos que ter muito cuidado quando escrevíamos notícias. Antes de ir ao microfone, tínhamos que verificar bem se haveria ali alguma coisa que eventualmente pudesse incomodar os senhores da censura. E lembro-me que uma vez disse qualquer coisa que os senhores da censura não gostaram e fui chamado ao Palácio Foz, onde funcionava o SNI, que era o Secretariado Nacional de Informação. E fui recebido por um senhor corretíssimo que me disse: olha, você é muito jovem, eu tinha para aí 18 anos, você é muito jovem, sabe, mas você, aquele noticiário, nós ouvimos e você referiu-se a Sua Excelência, o Sr. Presidente do Conselho, de uma forma assim um bocado agressiva, mas o que é que eu disse? Você disse qualquer coisa do género? O Presidente Marcelo Caetano? Eu disse: então, mas ele não é o Presidente do Conselho, Marcelo Caetano? Pois, mas sabe, enfim, é Sua Excelência e tal. Eu disse: olha, mas esse tipo de linguagem não se usa nos noticiários. Pois, mas sabe, enfim, você é muito jovem, mas tenha cuidado. Havia muitos jornalistas que aquilo que mais desejavam era uma mudança de regime, mas também havia sempre nas redações pessoas, diria, mais leais ao Estado Novo e, portanto, que também, de certa forma, faziam cumprir estas regras da autocensura. Alinhado com as tendências dos regimes totalitários, também o Estado Novo tinha uma estação que enaltecia os seus ideais, a Emissora Nacional. A oferta não era a dos dias de hoje, mas no panorama radiofónico português existiam outras frequências a sintonizar. A Emissora Nacional, o Rádio Clube Português, a Rádio Renascença, os emissores associados de Lisboa, os emissores do Norte reunidos, e depois havia mais alguns pequenos projetos, mas com menos impacto. O que também vale a pena falar é que
Nesta altura também só via em Portugal, claro, não era toda a gente, mas tinha uma audiência interessante e, sobretudo, uma audiência politicamente envolvida que ouvia também a BBC. Mas a voz da oposição arranjou maneiras de se fazer ouvir. A Rádio Portugal Livre e a Rádio Voz da Liberdade, portanto, uma operada pelo Partido Comunista a partir da Europa de Leste e outra mais ligada a movimentos daquilo que viria a ser depois o Partido Socialista e que transmitia a partir da Argélia. Poderá então surgir a dúvida, se a rádio era tão censurada, porque é que o movimento das Forças Armadas a escolheu para dar o apito inicial da Revolução? Rádio era o principal meio de comunicação de massas em Portugal em 1974. Poderão estar a achar estranho eu dizer isto, porque, claro, conhecem a história dos média em Portugal, sabem que a RTP começou em 1957, mas quando nós chegamos ao início dos anos 70, nem todas as pessoas têm um televisor em casa. Por outro lado, a RTP era um meio de comunicação altissimamente controlado, além de que a televisão não é propriamente um meio que os militares estejam no quartel a ver, não é? E, portanto, a escolha da rádio enquanto meio acaba por ser uma escolha óbvia. Celeste Silva não era um caso isolado. Tal como a maior parte dos portugueses, tinha apenas acesso à rádio e foi através dela que acompanhou todo o 25 de Abril. Não tinha televisão em casa, mas também não saía de casa para ir ver a televisão, ouvia na rádio. Dava as notícias todas. Por exemplo, o meu marido gostava muito de ouvir as notícias, eu trabalhava. E depois ele ia sozinho ouvir, então essa sala de convívio que havia, e ao Monte Pio, porque não havia cafés nessa altura. Como ele gostava muito de rádio, trazia sempre o rádio com ele, ao pé dos animais, pronto, em qualquer sítio ele tinha o rádio. E as vacas também ouvia de noite e de dia, que ele deixava a rádio ligada. Pedro Leal, ainda criança no período revolucionário, é o atual diretor de informação da Rádio Renascença. Faz parte da casa desde 1987, tendo acompanhado de perto as transformações na maneira de fazer rádio até hoje. Era preciso levar a informação ao maior número de pessoas, neste caso os militares que estavam envolvidos no golpe, para que todos soubessem ao mesmo tempo de uma circunstância. A rádio foi um instrumento, primeiro, do processo, do golpe, e depois da forma como transmitiu o nascer da liberdade. Coube aos capitães de Abril a tarefa de nomear alguém para transmitir a primeira senha. João Paulo Diniz foi o jornalista escolhido, e o convite foi feito de uma forma invulgar. Combinámos no Apolo 70, que era um shopping que havia na altura, e quando eu passei na rua com o carro, olhei e fiquei à porta do Apolo 70, estava realmente o hotel e este tal Costa Martins. E disse, olha, que engraçado, isto está para ter certo. Saí, um abraço ao hotel, estás bom, não sei o quê, é que temos, está tudo bem, e pronto, e puseram uma coisa e disseram, olha, nós vamos fazer um golpe de Estado para acabar com esta fantochada, queremos um país livre para acabar com a guerra colonial, eleições livres e, portanto, instaurar uma democracia no nosso país. E eu gostei daquilo que eu vi. Acabar a guerra? Ótimo. Instaurar uma democracia? Ótimo. Ok. O que é preciso? Bem, é preciso que no dia 24, às 5 para a meia-noite, transmitas uma cantiga do Zeca Afonso. E disse, hotel, não dá para. Eu gosto muito do Zeca, só que o Zeca não passa nas rádios. Está proibidíssimo pela censura. E depois, talvez fosse interessante pôr no ar uma cantiga que identificasse melhor o artista e que não deixasse dúvidas. Porque uma vez que o Zeca não passa nas rádios, às tantas as unidades militares a quem o sinal se destina, podem ficar na dúvida. Será que este está a cantar aqui é o Zeca Afonso? Não sei. Ficarem na dúvida, então. Pois, então, realmente, tens razão, então. Uma cantiga que não desperte dúvidas, estás a pensar o quê? Não sei, olha, está aí uma cantiga que não levanta dúvidas nenhumas. Toca a todas as horas nas várias rádios, que é o Depois do Adeus do Paulo de Carvalho, que foi à Eurovisão. E isso é que constituiu a senha. Faltam 5 minutos para as 23 horas. Eram rigorosamente 5 minutos para as 23. E depois anunciei a cantiga do Paulo de Carvalho. O Paulo de Carvalho para o Eurofestival 74. E depois do Adeus. Quis saber quem sou, o que faço aqui, quem me abandonou, de quem me esqueci. Isto foi o sinal para as unidades mais próximas de Lisboa e arredores, a grande Lisboa, avançarem.
suma não me traz tua voz. Em silêncio, amor. Normalmente as pessoas pensam que a senha era só o grande La Vila Morena, o que não é verdade, porque era uma coisa bastante complexa e que obviamente só quem estava envolvido no 25 de Abril é que sabia exatamente o que é que isto significava. Próximo do 25 de Abril, as pessoas suspeitavam que ia haver um golpe de Estado. Uns diziam que ia acontecer o 25 de Abril, que faziam aqueles plenários para preparar as pessoas à maneira deles. Foi assim. A Revolução foi apenas uma, mas a sua vivência variou de português para português. No dia 25 de Abril, na madrugada, eram umas 5 da manhã, telefonaram para casa, uma amiga minha, disse: estás a ouvir o Rádio Clube Português? Eu disse: não, estava a dormir. O 25 de Abril deu-se de noite e de manhã, quando fomos para o trabalho, soube-se que havia o 25 de Abril, tinha corrido bem. O MFA recorreu à rádio em 3 momentos-chave. Primeiro, nos emissores associados de Lisboa, para dar início à Revolução. Posteriormente, à 00:20, para confirmar a operação militar através da Renascença. Por último, aos microfones da Rádio Clube Português pelas 4h30, para apelar à calma dos civis no decorrer do dia, ao mesmo tempo que se comprometia a atualizar os cidadãos. Eu medo não tive. Tive noção da responsabilidade. Aliás, perguntei ao hotel: olha, isto vai correr bem? Não vai? Vai. Então, mas se isto correr mal? Mas vai correr bem. Ficámos contentes por se dar um trabalho daquela maneira de não haver sangue, não haver nada. Atenção, senhores espectadores. Muito boa tarde. A partir deste momento, o movimento das Forças Armadas controla totalmente a rede emissora da Rádio e Televisão Portuguesa. Dentro de momentos, transmitiremos uma edição especial do telejornal, para o qual pedimos a vossa melhor atenção. A memória do 25 de Abril do próprio dia é mais emocional, ou seja, é a tensão em casa, é os cortes de emissão na televisão e a passagem para os Estudos do Porto, as séries que deram na altura. Parte da memória mais editorial, digamos assim. Essa foi construída, foi com base naquilo que li, naquilo que aprendi, naquilo que estudei. Quando pensamos na Revolução dos Cravos, o papel da rádio como gatilho é inegável. E nas mudanças sociais que estarão por vir, qual deverá ser o seu impacto? O motor da democracia não fui eu. O 25 de Abril não se deve a mim, deve-se aos valorosos capitães de Abril. Eles sim é que arriscaram as suas carreiras, arriscaram as suas vidas para transformar Portugal numa democracia. As rádios compete-lhes o entretenimento e, na parte da informação, transmitir as notícias. Agora, convém não esquecer que as rádios têm um papel absolutamente espantoso. Imprensa, rádio e televisão. Eu não tenho uma televisão no bolso. Portanto, a rádio tem essa coisa extraordinária que é ser portátil. É uma coisinha leve, um rádiozinho pesa tanto como um telemóvel, não é? Ou menos até. A rádio, na altura, não implicou uma mudança social. A rádio foi um instrumento, primeiro, do processo, do golpe, e depois da forma como transmitiu o nascer da liberdade. Passados 50 anos, o que é que terá mudado na maneira como as pessoas veem este meio de comunicação? Mesmo que esteja em risco, acho que é algo que pode ser resgatado, que pode ser salvo, porque hoje em dia vejo mais jovens a querem mais ouvir, a prestar mais atenção à rádio, sem dúvida. Portanto, acho que não pode estar em via de extinção, mas ainda há esperança. Eu acho que a rádio vai nos acompanhar sempre, independentemente do Instagram, o Facebook, o X. Ter diferentes meios de comunicação é sempre bom. Eu acho que não se deve extinguir, deve-se lutar pela rádio. Eu sei que eu dou mais prestígio e sigo mesmo. Aliás, eu ouço mais rádio do que vejo televisão. A rádio continua a ser, para mim, é a que me acompanha. A primeira coisa que faço de manhã, quando acordo, é ligar o rádio. E quando saio de casa, é a última também. Que barulho é este? Na RFM. Renascença, emissora católica portuguesa. Aqui na Rádio Comercial, melhor música sempre. Há uma percepção de que a rádio está a crescer. Mas, por exemplo, os podcasts. Grande ameaça para a rádio. Em 2005, a revista Wired anunciou a morte da rádio. Podcasts iam matar a rádio. Estamos em 2025. Os podcasts são consumidos aos milhares de downloads mensais e todos convivemos. Portanto, eu olho para isto e penso, estes anúncios da desgraça da rádio não existem. Isto é falso. A rádio está forte, está a crescer, o consumo, e os podcasts também.
Quando me perguntam se eu sou otimista ou pessimista em relação ao futuro da rádio, quer dizer, sou otimista, claro, não é otimista no sentido, acho eu, de achar que agora vamos voltar ao período de ouro da rádio dos anos 40 e 50 do século passado, quer dizer, isso não vai existir, como é evidente. Mas eu acho que enquanto nós começámos o século XXI com a pergunta se é desta que a rádio vai desaparecer, não é? Porque, enfim, também a rádio já está para desaparecer desde os anos 50, não é? Mas no início do século colocou-se muito essa questão com o digital e eu acho que 20 anos depois conseguimos perceber que não é isso que está em causa. As mudanças sociopolíticas que vincam à atualidade transformam em dúvidas o que antes pareciam ser certezas. A liberdade que pensávamos ter alcançado há muito poderá estar a ser posta em causa novamente. Será o jornalismo um dos principais lesados? O processo da liberdade é um processo permanente. Ainda hoje, se nós pensarmos nos vários processos que existem, das notícias falsas, das manipulações, o desafio da liberdade é um desafio permanente. Mas nós percebemos que todos os dias há ameaças. Portanto, nós temos que ser conscientes que todos os dias o nosso primeiro sentido é de alerta. É o que é que eu estou a fazer e como é que eu estou a fazer, se estou a pôr em perigo ou não a própria liberdade de imprensa, a liberdade de expressão e se estou a ser ou não manipulado. Deixamos de ter censura. Mas, pelo menos do meu ponto de vista, criei novas responsabilidades. Não é autocensura, longe disso, mas são novas responsabilidades. Agora ouve-se mais o dia todo há notícias, praticamente, está tudo diferente, para melhor. 41 anos foi o que durou a vida útil do salazarismo. A validade do regime prescreveu quando a rádio impulsionou a revolução que devolveu ao povo a liberdade de falar, de sonhar e de escolher. Num tempo em que os médias estão em constante desenvolvimento, a rádio continua a ser um símbolo de resistência e de memória. Eu acho que é absolutamente indispensável que os jovens saibam o que é que era este país antes do 25 de Abril e depois do 25 de Abril. O 25 de Abril é um marco histórico para todo o país, em todos os níveis. Porquê? Porque significa a liberdade. Portanto, quando nós falamos de um conceito tão grande e com uma amplitude tão forte como a liberdade acontece em todos os domínios. A liberdade significa o podermos falar sem ter que ter a preocupação de alguém ir cortar o que escrevemos ou dizemos. Isso é uma coisa extraordinária que muitas vezes nós não temos noção de que se alcançou naquele próprio dia. A importância que eu dou à revolução é termos mais liberdade de todos os sentidos. Gostas de beber água todos os dias, não gostas? A liberdade é para se viver e gozar todos os dias. Fundamental. Esta reportagem foi produzida por mim, Teresa Freire. Por mim, Marta Nobre. Por mim, Nuno Grave. E por mim, Ana Bárbara Duarte. O design é de Carlota Real e de Cláudia Martins. A sonoplastia do genérico é de Luís Batista. Grândola Vila Morena, terra da fraternidade. O povo é quem mais ordena dentro de ti a cidade. Dentro de ti a cidade. O povo é quem mais ordena. Terra da fraternidade. Grândola Vila Morena. Acho que sabe, ama.